Eis que um dia na Casa Branca, dois vilões cientistas gêmeos chamados Maulers atacam a Casa Branca e rolam o maior dedo no rabo e gritaria, né? Porém, eles foram derrotados pelos Guardiões Globais e pelo grande herói do planeta, o sujeito do bigode mais safado de todos os tempos, Nolan Grayson, vulgo Omni-Man, que é esse busto maravilhoso que eu tenho aqui. Eu fiz questão de mostrar ele logo no início porque eu amo essa peça. Eu admito, o cara é gato e tal, e ainda tem aquele bigode. Me prova que você não engole giromba, que você não gosta da cana dura. Não, e detalhe que esses gêmeos cientistas, eles viviam brigando, né, entre si pra ver quem era o original e quem era o clone, né? Isso daí só me lembra uma cena. Fred por Fred. As várias faces de mim. Porém, o filho do Nolan, que é o Mark, ele está esperando que seus poderes surjam, ele vai pra escola e defende a colega Amber do valentão Todd. E essa cena também só me lembra uma coisa, cara, não tem como. Mas no caso do Mark, ele tomou uma cacetada mesmo. Porém, após o Todd vencer o Mark e a Amber, ela passa a se interessar pelo Mark pelo simples fato dele a ter defendido. Só que aí mais tarde, né, os poderes do Mark simplesmente surgem e imediatamente o moleque conta a seus pais durante o jantar. E embora o Nolan, né, que é o pai do Mark, que é o Omni-Man, ele esteja relutante inicialmente em relação a esses novos poderes do Mark, né, porque é genético, então o Mark eventualmente vai ter os mesmos poderes que o pai. Fala sério, que demais! Só que aí no final ele aceita e decide treinar o seu filhão, né, com seus novos poderes. E essa cena aí de treinamento de pai e filho só me lembra uma coisa também. Eis que o Omni-Man e o Homelander, eles dobram a esquina e se encontram. Quem venceria esse X1? Comenta aí embaixo, quero ver agora o maior dedo no rabo e gritaria. Porém, chegando em casa, né, a Debbie, que é a mãe do Mark e esposa do Nolan, vê o moleque ir pro seu quarto e ela pergunta ao Nolan quão ruim foi o treinamento. E ele diz que pressionou muito o moleque, né, pois era disso que ele precisava. Debbie pergunta se talvez ele o tenha pressionado demais e o Nolan deixa muito furioso, né. E se tem uma coisa que eu aprendi é que você nunca pode deixar um homem de bigode furioso. Não faça isso. Claro, eu te entendo. Debbie pergunta o que deu nele e ele admite que não sabia, né? Mas pensa que talvez a vida deles teria sido melhor se o Mark não tivesse obtido seus poderes. Rapaz, esse Omni-Man, ele tá com medo, hein? Ele tá se escondendo alguma coisa, hein? E não é debaixo das calças. Eu não sei, esse é que é o problema. E detalhe que lá fora, né, na gringa, nos Estados Unidos, o nosso queridíssimo, ou não, Omni-Man, ele é dublado pelo J.K. Simmons. Exatamente, o nosso JJ Jameson, do Spider-Man. Então, sentindo-se magoado, tanto emocionalmente quanto fisicamente, o Mark, ele desabafa ao impedir um assalto e depois ele tem uma conversa franca com o Nolan, cara, com o Omni-Man. E após a conversa, né, o Nolan, ele leva o seu filho pra conhecer o alfaiate dos super-heróis, que é o Rosenbaum. Não, o papo que eles tiveram aí de pai e filho sobre esses novos poderes do Mark, aí, essas descobertas e como que ele vai lidar com isso, foi franca. Mas quem é você? Eu sou... Eu sou seu pai! E com isso, né, o brother Rosenbaum, ele simplesmente cria um novo traje de super-herói para o Mark. Afinal, era o que ele mais queria na vida. Ele queria ser igual ao pai, queria ser um super-herói, ainda mais agora que acabou de descobrir os poderes. E ele se auto-intitula de... E é justamente isso que iremos ver no vídeo de hoje, cara. Está começando o especial da primeira temporada de Invencível, né? A gente vai passar pela história completa, pelo enredo. O Tio Geek vai dar umas opiniões aqui que eu sei que ninguém tá interessado. Vai fazer uma gracinha, uma piadinha aqui e ali, trazer umas curiosidades também, porque é legal. Enfim, especial de Invencível tá rolando. Porém, mais tarde, Nolan, ele embosca secretamente os Guardiões em seu quartel-general e simplesmente mata todos eles antes de cair inconsciente devido aos danos sofridos pela luta. Tô falando, rapaz, esse Nolan, ele é descarado, ele já não queria que o Mark, ele tivesse os poderes dele, agora do nada mata um monte de herói? Como assim? Ele não é o super-herói? Ele tá matando outros heróis? O que é que tá acontecendo? Não confie em alguém que só usa bigode. Mas ainda acha que tem alguma coisa errada. E dá-lhe aqui o nosso primeiríssimo Fight. Cara, essa cena foi uma verdadeira chacina, né? Se o propósito de Invencível era chocar logo no primeiro episódio, eles conseguiram, né? Porque é um absurdo, sangue pra tudo que é lado. E é uma pena que eu não posso mostrar essas cenas mais pesadas aqui no canal, né? Porque senão, né, o AdSense, ele é cortado, eu não monetizo o vídeo e eu não vou ter dinheiro para comprar a camisa do Belly Go. E cara, além de Invencível, né, ser mais uma daquelas histórias, né, nesse caso uma animação direta pro Amazon Prime Video que vem pra renovar o gênero de super-heróis, tanto nos cinemas quanto no streaming, só que a série em si, a animação,
ela é muito boa. O que o Robert Kirkman, né, que é o criador e que também fez o The Walking Dead, ele quis com Invencível é homenagear o mito do super-herói ao mesmo tempo em que o satiriza, né, e traz muita violência, velho. Eu costumo dizer que o Invencível é como se fosse The Boys versão animada. É quase isso. Não tão exagerado assim em algumas coisas, não tão ácido, mas é quase a mesma coisa. Omni-Man, Homelander, ó, tá ali, papa. Os dois são da Amazon, ó. Eu fiquei sabendo disso, que legal. Seria Invencível a melhor animação de super-heróis de todos os tempos? Ou então o Tio Geek tá cheirando Nescau logo cedo? E com isso, né, a clandestina Agência de Defesa Global, GDA, cuida do Nolan em coma e tenta recuperar sua saúde. Porém, eles não conseguem reviver os Guardiões, mano. A galera foi de arraste pra cima. Todos os Guardiões morreram, menos o Omni-Man. Eu tô falando de olho no bigodão, rapaz. Esse sujeito é um dos maiores canalhas de todos os tempos. Entendeu? Porém, o diretor, né, o Cécio, ele informa Mark e sua mãe Deb do ocorrido, enquanto alienígenas extradimensionais, eles aparecem no centro da cidade e começam a atacar o terror, pô, dedo no rabo e gritaria. O Mark, ele ajuda a tropa jovem, né, a segurá-los, e ele até que consegue. Porém, enquanto os aliens, eles envelhecem e recuam rapidamente, o líder da equipe adolescente, né, que é o robô, ele deduz que isso se deve a uma diferença de dilatação do tempo entre a dimensão dos aliens e a Terra. E quando o Mark, ele percebe que a Eve atômica, né, da tropa jovem é na verdade a sua colega de classe, né, a Samantha Eve, eles compartilham suas identidades secretas e se tornam amigos. Não, aí tá brincando, né, Invencível? Pelo amor de Deus, como é que você não percebeu que a Eve atômica é a menina do colégio? É a mesma coisa, não tem nada tampando a cara da mulher. É isso aqui, não tem nem o óculos do Superman dessa vez, né, do Clark, pra poder disfarçar. Nem isso tem. O quê? Tá zoando. E com isso, os aliens, eles retornam com uma tecnologia de anti-envelhecimento, mas o Mark e a tropa jovem vencem a batalha novamente, fazendo com que eles corram de volta para casa, para o seu planeta. E os aliens até conseguem retornar, porém o Nolan, o Omni-Man, recuperado dos ferimentos, ele os força de volta à sua dimensão, onde ele devastou o planeta inteiro em retaliação antes de tornar quando surge a notícia da morte dos Guardiões. Cara, todo final de episódio de Invencível, principalmente esses iniciais, tem alguma cena chocante no final envolvendo o Omni-Man. Sempre tem. No primeiro episódio ele dilacerou geral dos Guardiões e agora ele destruiu o planeta inteiro. É o bigodão. E com isso, né, o Nolan, ele conta pra Cécio, né, o que ele se lembra da noite em que os Guardiões foram mortos, e ele diz que recebeu um pedido de socorro dos Guardiões, mas tudo parecia bem quando ele chegou lá, porém as luzes se apagaram e ele lutou contra o inimigo até desmaiar. Aqui em Salvador a gente chama essa história de Baratino do caô, porque é um sujeito, um cafajeste, não tem como... Ou o cara, ele é um velho cego, ele não consegue enxergar o que tá acontecendo, ou ele é muito tapado mesmo. Velho cego. O Cécio, né, ele não se convence e diz que nunca tinha visto o Nolan perder uma luta daquele jeito, mas acreditava que alguém estava agindo de forma inteligente, silenciosa. Sendo que ao mesmo tempo, né, o detetive demônio, que é o Damon Darkblood, ele investiga as mortes dos Guardiões por Cécio, teorizando que o assassino estava entre os heróis. Esse Darkblood aí não tem como, né? Você olha pra ele, você lembra logo de quem? De quem? Óbvio que o Hellboy, só que o Hellboy da Shopee. Acho que você tem razão. E com isso, né, após um funeral televisionado, os Graysons comparecem ao enterro privado dos Guardiões com seus entes queridos, onde o Darkblood, ele questiona o Nolan em particular e insinua suas suspeitas. O Cécio, ele contrata o robô, né, para formar uma nova lista de Guardiões de sua escolha, e o robô funde a tropa jovem com alguns outros heróis mais experientes. E detalhe pra menina monstro, que é a minha personagem favorita, entre todos esses aí dos jovens e etc. Ela é um monstro. Entendeu? O Mark teve que descer a porrada nela. O Mark bateu na menina, hein? Ó, aí, ó. Eu disse, já deu! O Invencível bateu numa criança. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, né, a Eve, ela desiste imediatamente, ainda ressentida com seu companheiro de equipe e ex-namorado, Rex. Pois é, o Rex fazia parte da tropa jovem e traiu a Eve. Mano, o cara simplesmente traiu a mina com outra companheira de equipe que era uma duplicate. E essa cena daí, enfim, vejam. Você parece burro! O disfarce da Eve que tá na cara são a mesma pessoa, o bigode suspeito do Omni-Man, o Botafogo entregando o Brasileirão no finalzinho da campanha. Ó, pra mim tá tudo errado aí. Você não tá falando sério. E com isso, né, o Mark, ele consegue o número da Amber, né, que era a garotinha da escola que ele tava afim, que ele gostava, e marcou um date de estudo, né? Ah, Mark, eu sei muito bem, né, que date de estudo. Vocês vão estudar anatomia, né? Anatomia na prática. Pelo quê? Sua piroquinha? Só que aí rolou mais um dedo no rabo e gritaria, o Mark e a Eve
Eve tiveram que impedir um Dr. Malucão, né, que tava atacando o Monte Rushmore, e tudo isso enquanto a Amber esperava pelo Mark no quarto dele. Pois é, o Mark chamou a menina, né, até a casa dele, até o quarto dele, para eles estudarem, e simplesmente largou a mina lá, tipo, caguei pra você, eu vou salvar o mundo aqui, eu sou invencível. Porém, quando o Rex, ele tenta se desculpar com a Eve Atômica, ela se recusa a aceitar e procura o Mark, né, apenas para ver o molecão tascando a lambida na Amber. Esse daí é aquele momento que você vê a cena e logo em seguida vem aquele áudiozinho, ó, no seu pé do ouvido. Rapaz! E apesar de estar triste, né, a Eve, ela reconhece a felicidade do Mark e vai embora silenciosamente, né, fia? Tem que aceitar. Porém, com a ajuda do miserável do robô, pois é, mais um personagem nessa série que não se deve confiar, os gêmeos lá no início, né, eles escaparam da prisão e um teve que sacrificar o outro. E quando o Dark Blood, né, ele questiona a Debbie, ele descobre que Nolan compartilha poucas coisas com ela. E esse encontro, né, deixou a Debbie desconfiada do Nolan. Essa daí também é um pouco cega, né? Já tá casada há mais de 20 anos com o cara e não parou nem um segundo pra perceber que só o marido dela sobreviveu à chacina dos Guardiões. Todo mundo foi de arrasto pra cima, menos o cara. Suspeito. Essa daí é Debbie Lloyd, né? Desculpa o trocadilho, mas eu tinha que fazer em algum momento. É, né? Caramba, esses trocadilhos são péssimos. Porém, zangada porque o GDA ainda não pegou o assassino original dos Guardiões, a viúva do herói Red Rush, né, a Olga, ela contrata a Debbie para vender sua casa para que ela possa retornar a Moscou. Cecil pede a Nolan para proteger a primeira missão a Marte, mas ele recusa, né, citando que seu dever de proteger a Terra é maior. Então Mark, ele se voluntaria e vai para Marte. E apesar do pouso bem sucedido, a desatenção do Mark permite que os marcianos raptem o coitado. E com isso, né, o imperador marciano, ele ordena sua execução para evitar que os parasitas cheguem à Terra e destruam o universo, velho. O Mark, ele se pica dali correndo sem saber que um marciano havia substituído secretamente um deles. E tudo isso enquanto o verdadeiro astronauta foi possuído pelos bichos lá e iniciou uma invasão a Marte, velho. Pelo quê? Sua piroquinha? E enquanto Nolan e Debbie, eles vão até a Roma, né, pra poder reacender o relacionamento dos dois, porque um tá desconfiando do outro, a Debbie já tá assim, ó, opa, peraí, olha. Só que aí do nada aparece um dragão lá atrás e a Debbie disse, tá, eu confio em você, meu maridão, agora vai lá, salva a Terra aí. E com isso, né, o Dark Blood, que é o nosso Hellboy da Shopee, ele tá relaxadão na dele com a investigação, quando do nada aparece o El Bigodon, o Omni-Man. Aí lascou, meu amigo, o cara já tá investigando o maluco pelo assassinato, aí o El Bigodon, patente alta, bigode grosso, não tem como, já era, lascou. Tô lascado. O Dark Blood, né, ele menciona que havia assassinado 7 pessoas, mas o Nolan disse que talvez tenha sido ele, indo até sua casa para terminar o trabalho que começou. Porém, como ele é um demônio, Dark Blood diz a ele que os demônios conhecem o mal e sabem quando vem, mas Nolan ignora e diz que se ele voltar para sua casa não terá que fazer nada, já que as pessoas acreditariam nele ao invés do demônio. O Dark Blood diz a ele que não desistiria, pois a verdade não poderia ser escondida, e sua esposa já suspeitava. O Dark Blood, ele perguntou também quanto tempo até que o Mark também descubra. Ou seja, o nosso queridíssimo Hellboy da Shopee, ele colocou, ó, as cartas na mesa. Aqui é poker, entendeu? E aí, vai fazer o que agora? Eu não tava esperando isso. Inclusive, recentemente eu joguei poker pela 3ª vez seguida na minha vida e eu consegui vencer as 3 vezes. Eu sou um pequeno gênio. Pelo quê? Sua piroquinha? Só que aí o Cecil, né, ele percebeu que o Nolan era o assassino. A casa caiu, mas não pode agir até determinar o motivo dele ter feito isso, né, cara? E também uma maneira de detê-lo. Então, sabendo que não desistiria do caso, né, o Cecil, ele exila o Dark Blood lá pra baixo, e tudo isso sem saber que o detetive escondeu seu bloco de anotações no armário da casa da Debbie. Sendo que nesse momento, né, que os caras eles fazem lá o selamento e prendem o Dark Blood, é uma grande referência a isso aqui, ó. Que já leu simplesmente o maior quadrinho de todos os tempos, Watchmen. E cuidado que aqui agora vai um grande spoiler dessa história, tá? Pois o destino do Dark Blood em Invencível fez referência à morte de Rorschach na história de Watchmen, né? Afinal, Dark Blood, ele é arrastado de volta ao inferno por Cecil para manter o assassinato do Omni-Man em segredo. Da mesma forma, né, que em Watchmen, o Dr. Manhattan, ele matou o Rorschach para manter em segredo o assassinato do comediante por Ozymandias, né? E o assassinato em massa de Nova York. Quem aí pegou esse detalhe genial de Watchmen? Caramba. Sendo que à medida, né, que o Mauler sobrevivente ele começa a se clonar, o robô ele monitora seu progresso e métodos antes de roubar uma amostra do DNA do Rex. Exatamente aquele mesmo vacilão lá que traiu a Ruiva, a Eve Atômica. Ele queria se transformar no Rex e simplesmente temos o deformado Rudy Connors, que é a verdadeira identidade do robô, cara. Eu tô falando e você não dá pra acreditar nem confiar em ninguém em Invencível. Um é o bigode e o outro é um robô. Não dá, são 2 canalhas. Ah, agora eu entendi. Porém, do nada, alguns traficantes foram confrontados
afrontados por Titã, que se transformou em pedra e entrou na operação secreta que estavam cobrindo, né? Ele derrota todos e diz ao responsável, né, que se o Senhor Liu estiver em seu território novamente, ele seria menos gentil da próxima vez. E guarde esse nome, tá? Esse personagem Titã, porque ele vai ser muito importante ainda neste episódio, né? Ele vai formar uma dupla com Mark, mas enfim, mais pra frente na história vocês vão conhecer. Cara, essa cena inicial de Invencível, né, com esse cara entrando nesse lugar cheio de traficante, um maluco nada a ver, me lembrou uma animação muito antiga que se chama Killer Bean, o feijão assassino. Quem já assistiu esta pérola? Eu lembro quando eu era moleque eu assistia isso direto, mas me lembrou um pouco. Eu tô zoando. Porém, depois que a Debbie encontra o bloco de notas do Dark Blood em sua casa, suas suspeitas retornam, levando a localizar o traje ensanguentado do Nolan enquanto ele está fora. Ou seja, a casa caiu. Ratinho? A mulher simplesmente agora sabe que o seu maridão foi o grande responsável pelo assassinato dos Guardiões. Porém, depois que Sanson dá um sermão em seus companheiros de equipe sobre a falha em proteger os civis devido às suas brigas internas, o robô secretamente aborda os gêmeos Maulers com uma oferta de emprego. E enquanto isso, né, o Mark ele promete ajudar a Amber em um refeitório onde ela é voluntária como recompensa, já que ele a ignorou enquanto trabalhava como Invencível, né? Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, né, o Mark ele também deve ajudar o super poderoso executor Titã a derrotar o seu chefe Machine Head, né, que previu seu ataque e contratou vários vilões para sua segurança. Eu disse a vocês, o mesmo brother que apareceu lá no início, né, do Killer Bean, o Titã, ele volta agora só que como parceiro do Mark. E ele é muito importante nessa primeira temporada. Não, isso não faz nenhum sentido. Os Guardiões, eles chegam pra ajudar, mas o Mark, Monster Girl e o Sanson são espancados e gravemente feridos pelo Barrel Beast, cara. O que leva o resto dos Guardiões a agir em equipe. Meus amigos, nesse momento rolou um quebra-pau, cara. Um cacete armado, um maior dedo no rabo gritaria, criança de colo correndo. E dá-lhe aqui, fight. Essa cena também foi brutal, principalmente pro Mark, né? Porque eu não sei como é que o Mark ele sobreviveu. Na verdade eu sei, porque eu vou explicar mais pra frente. Mas o Mark ele já devia ter ido de arrasto pra cima, porque o maluco atravessou o Mark na porrada. Essa cena é brutal. Faleceu. Cara, sendo que as cenas de sequência, de lutas dessa animação é um negócio absurdo, né? Porque a gente elogia muito o roteiro, o enredo, desenvolvimento de personagem, e de fato tudo isso é muito bom. Só que, cara, é que assim, aqui é uma animação meio estilo anos 2000, né? É meio cartunesca, tem aquela pegada ali dos Jovens Titãs, da animação clássica da Liga da Justiça, né? Do SBT. Dá pra ver que eles se inspiraram na estética de animações dos anos 2000, principalmente as que fizeram mais sucesso. Mas, cara, as cenas de ação, quando eles partem pra porradaria, é um negócio fluido, é lindo de ver, mano, é bonito. O negócio é visceral, é brutal, é sangue pra tudo que é lado e tudo isso muito bem feito, bem encaixado. Cada soco você sente, tá ligado? O efeito sonoro, mano, é perfeito. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Porém, a GDA, né, prende o Machine Head e evacua Mark e os outros, permitindo que o Titã assuma o controle da organização, que era do Machine Head. Porém, em outro lugar, os cientistas da GDA testam amostras do sangue do Mark, descobrindo que suas células são invulneráveis a todos os testes que eles realizaram, velho. Sendo que além do Mark, né, quase todos os outros dos Guardiões também, eles estavam gravemente feridos, alguns foram de arraste pra cima, e a menina monstro, ela também quase foi dessa pra pior. Se não fosse o apego que o robô tem pela garota, ela provavelmente viraria adubo, né? E detalhe que essa menina, na verdade, tem mais de 20 anos, né? Só que o detalhe é que sempre que a menina monstra ela utiliza os seus poderes, ela meio que rejuvenesce. Então ela é uma adulta de mais de 20 anos no corpo de uma criança. E conforme ela vai usando os poderes, ela vai ficando cada vez mais jovem, mais menininha. E aí é complicado, né? Porque como é que ela se relaciona desse jeito? Ela é uma adulta, só que em corpo de criança. Então, sabe... tô confuso. Acho que entendi. Porém, humilhado, né, com sua recuperação de uma semana, o Mark, ele se reconcilia, né, com a Amber, sua namoradinha, antes de acompanhar seu melhor amigo William em uma visita de fim de semana à Upstate University, né, pra ver a paixão do William, que é o Rick, cara. No entanto, né, um experimento ciborgue do cientista loucão Sinclair, ele escapa do confinamento e luta contra Mark antes de se matar. E enquanto William deduz a identidade do Mark, né, ele descobre, a Amber termina com Mark devido à sua ausência durante a violência do ciborgue.
Não, cá entre nós, né? O que mais tem nessa animação é cientista loucão fumando pedra, né? Fumando não, cheirando Nescau. Mas como é que uma coisa dessa é possível? Ainda não sabemos. Agora, cá entre nós, né? Essa Amber é a pior personagem dessa animação Invencível. Ninguém suporta essa mulher. Que treco, meu Deus do céu. Ela toda hora termina e volta. Ela não compreende o Mark. E eu já vou adiantar aqui. No futuro, né? No próximo episódio, a gente descobre que a Amber, ela já sabia da identidade secreta do Mark. Ela já sabia que ele era o Invencível. Era um super-herói. E mesmo assim, não compreendia o cara, né? Até porque salvar o mundo não é tão importante quanto o relacionamento que eles têm, né? Menina insuportável. Não, vocês também concordam com o Tio Geek, ou então só eu que tenho essa opinião? Eu acho ela insuportável, desculpa, não dá. Ela toda hora vai, termina, volta, e atrapalha o desenvolvimento do Mark, aí é uma confusão, dedo no rabo, gritar. Só eu penso isso? Ou tem mais alguém aí? Será que só eu cheiro Nescau aqui? Porém, o pior aconteceu, cara. O Rick, né, que era o crush do William, ele foi convertido em um ciborgue. O William pediu ajuda ao Rick, mesmo ele sendo robô, e no final eles até que conseguiram derrotar o cientista malucão, né? Só que o Rick, infelizmente, né, você já sabe. E após a prisão do Sinclair, né, Cecil, ele se interessa por sua tecnologia que sobrecarrega a fisiologia do Mark. E enquanto isso, né, o Rosenbaum, ele examina o traje ensanguentado do Omni-Man, né, pra Debbie, confirmando que Nolan matou os Guardiões. Nesse momento, né, os dois personagens, o Rosenbaum e a Debbie, eles combinam em deixar isso em silêncio, não revelar pra ninguém por enquanto, porque a Debbie, pô, tava mal da cabeça nesse momento. Ela acabou de descobrir que o marido dela fez uma chacina, simplesmente matou os Guardiões. Não dá pra acreditar nisso. Eve. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, né, tendo estudado sua biologia de antemão, o robô reúne ingredientes mágicos para curar a Monster Girl, e enquanto os gêmeos continuam a desenvolver um corpo pro robô, eles tentam examinar o cadáver do Imortal, né, com a intenção de ressuscitá-lo com sua arma contra o robô. Só que o pior aconteceu novamente, né? O Nolan chegou em casa, onde a Debbie pergunta por que ele matou os Guardiões, mas ele nega, obviamente. Ela joga a garrafa de vinho nele e manda o cara se lascar, velho. Ou seja, acabou o clima de paz e harmonia. Agora é só dedo no rabo e gritaria. Eu sei que você matou eles, Nolan. Muita treta, muita treta. E detalhe que o pau tava comendo solto, né? Entre a Amber e o Mark que votaram, né? É mesmo? E aí? Tá a fim de fazer alguma coisa? Claro. E depois que a Debbie se muda pra GDA, né, o Cecil explica a verdade antes que ambos testemunhem Nolan matar o segundo em comando de Cecil, né, que era o Donald. E vários outros agentes também da GDA foram de arraste pra cima, cara. O Omni-Man tava maluco, coringou. E depois de adicionar uma atualização de link neural, né, o clone Rudy relutantemente sacrifica seu progenitor. E com isso, né, pagando e traindo os Maulers, o novo Rudy, ele parte pra uma convocação dos Guardiões e ele se explica pra equipe, né, que fica surpresa com suas revelações antes de descobrir a verdade sobre o Omni-Man e o destino de seus antecessores, velho. E o Cecil, né, ele até tenta falar com o Nolan, tenta conversar com o cara numa boa, antes de implantar o Raised Man, né, e o Kaiju modificado pra derrubar o Omni-Man. E esta fera mortal quase, quer dizer, quase não, mas ela foi párea pro Omni-Man. E dá-lhe aqui mais um fight. E como eu disse anteriormente, né, nesse momento tem a revelação de que a Amber, ela já sabia sobre o Mark, sabia sobre sua identidade secreta, que ele era o Invencível, o super-herói, e eles simplesmente terminam, né, porque o Mark, em teoria, né, a Amber acha isso, que ele nunca confiou nela. Menina insuportável. Eu, sinceramente, prefiro rever o filme do Flash do que ver mais 5 minutos dessa menina nessa série. Para de ser chatão. Quando você comprou seu último quadrinho? Porém, quando os dois interceptam a luta do Nolan com os Kaiju, Cecil ordena que Eve deixe Mark e se encontre com os Guardiões. E quando os Maulers revivem o Imortal, né, que era um dos membros dos Guardiões que o Nolan matou, ele voa pra lutar contra Nolan na tentativa de vingar a morte de sua equipe, né, enquanto Mark quase é engolido pelo bicho. Só que aí o grande momento chegou, meus amigos. Helicópteros de noticiário capturam o Omni-Man matando o Imortal em uma transmissão global ao vivo. Não, se o Omni-Man matar esse cara mais uma vez, pede música no Fantástico, né? Pelo amor de Deus. Precisamos conversar.
O Mark, ele percebe que foi seu pai quem assassinou os Guardiões lá no primeiro episódio, que ele é o grande culpado por toda essa investigação, e simplesmente temos a revelação do Nolan, do Omni-Man. Ele conta o motivo do porquê ele ter vindo à Terra e qual o seu grande objetivo. Finalmente! Afinal, o Omni-Man, ele vem de um planeta chamado Viltron, e embora ele não tenha mentido, né, sobre a existência de Viltron, mas ele mentiu sobre sua verdadeira natureza, né? Pois os Viltrumitas são uma espécie de conquista e que eles só se tornaram tão fortes e avançados porque eles eliminaram os mais fracos entre eles. Ou seja, sobrevivência do mais forte. Eu acho que vocês já estudaram isso na escola, né? Como diria minha vizinha Neuza, sobrevivência dos mais fortes. Só que não! E quando restaram apenas os mais fortes, eles começaram a expandir seu império até as estrelas, né? Conquistando planeta após planeta com muita facilidade. Sendo que os planetas que os submetessem receberiam o benefício dos avanços tecnológicos de Viltron, enquanto aqueles que resistissem seriam abatidos. Só que aí, depois de um tempo, né, suas forças começaram a diminuir, tornando mais difícil conquistar mais planetas que fossem facilmente defendidos. E com isso, a galera de Viltron optaram por mudar a estratégia. A partir de agora, né, soldados Viltrumitas selecionados seriam enviados para planetas marcados para conquista e reduziriam suas defesas secretamente. E com isso, Nolan, ele foi submetido, ele foi enviado para fazer essa missão no planeta Terra. Por isso que ele matou os Guardiões lá no início. É eliminar os mais fracos, para sobrar só os mais fortes e eles se reguerem no planeta. Bom, eu não sei o que dizer. E assim, cara, o Omni-Man, ele nitidamente é uma sátira ao Superman, né? Porque ao invés de encontrar a humanidade em um personagem que em teoria não tem defeitos, né? Como a gente já viu em diversas adaptações aí do Superman, só que Invencível, ele decide que existem questões mais importantes a serem discutidas com o Omni-Man. E essa quebra de expectativa no personagem é fantástica, cara. O roteiro dessa animação é 10/10, pô. É, acho que sim. Então o Nolan, ele esperou todos esses anos até que o Mark ele demonstrasse os seus poderes antes de colocar em ação o próximo estágio de seu plano, que era simplesmente acabar com todo mundo na Terra, cara, e restar apenas os mais fortes. O Nolan, durante todo esse tempo, ele tava nem aí pra ninguém, pra nada. Ele só queria colocar o plano dele porque ele é leal a Viltron, ele é leal ao seu planeta e seu povo. Tudo isso era uma grande missão do Omni-Man. E eu achei essa virada, essa quebra sensacional, cara, porque o cara se instalou na Terra 20 anos atrás, ele constituiu uma família, ele casou com a Debbie, ele teve um filho e tudo isso sem esquecer do seu grande plano, porque ele é leal ao seu povo, é leal a Viltron. Cala essa sua boca, louco. O Mark, obviamente, quando ele fica sabendo disso tudo, ele fica louco da cabeça, né? Ele quer partir pra cima do seu papo, quer acabar com a raça dele, e com isso acabou a paz e a harmonia, né? Só restou o dedo no rabo e gritaria. Não, detalhe que o nome do protagonista, em teoria, é Invencível. Só que o que mais acontece é que ele apanha. Você é realmente invencível. Não me diga. Cara, tem uma cena do trem que é absurda, né? O Omni-Man, ele simplesmente pega o Mark pelo pescoço e estraçalha geral que tava no trem. Obviamente eu não vou poder mostrar essa cena completa, né? A chacina que acontece, porque, né? Monetização, AdSense, e eu preciso comprar a camisa do Belly Gol. E por falarmos em Belly Gol, recentemente foi meu aniversário, tá? 24 anos, 20 lá ele, mas olha a placa que eu recebi. Olha o meu, eu já mostrei isso em alguns vídeos, mas eu vou mostrar no especial. O meu editor Doug, olha o que ele mandou pra mim. Já não basta ele pedir aumento pro Doug em todos os vídeos, agora eu vou ter que pendurar uma placa. E eu já disse a ele, eu só vou pendurar essa placa quando o Arsenal perder. Ou seja, vai acontecer várias vezes. E apesar de ter sido espancado até a morte, o Mark, ele fez com que o Nolan se lembrasse do seu amor pela sua família. E com isso, né, incapaz de conciliar isso aos seus deveres, o Nolan, ele abandona a Terra em prantos e vai-se embora, deixando o Mark todo lascado. Eu vou embora! Os Guardiões e a Eve se mobilizam, né, para ajudar a galera enquanto o mundo fica sabendo da traição do Nolan, e com isso o Cecil, ele ajuda a Deb e Mark falsificando a morte civil do Nolan. Mark e Amber reacendem seu relacionamento, Amber e William descobrem, né, que a Ivy Atômica também é uma super heroína, porém no final veio a pior notícia possível, cara. O Cecil, né, ele enviou o Mark para interceptar o alien que se aproxima, e o cara simplesmente disse ao Mark que os Viltrumitas estão vindo pra Terra devido ao abandono atípico de Nolan de seu posto, ou seja, o Mark, ele se lascou, o Mark geral. Tô lascado. Não, se derrotar um Viltrumita, o Omni-Man, já era impossível pra todo mundo, não tem como. Agora imagina uma tropa inteira, vários Viltrumitas, não tem, vixe. É o quê? E enquanto o Mark, ele planeja terminar o ensino médio, né, os Maulers, eles são presos, o Imortal se recupera, né, sob a proteção do GDA, e o Cecil, ele contratou o Sinclair, que é aquele maluco lá do Rick, pra produzir uma tropa de contingência daqueles robôs. Afinal, agora, né, que os Viltrumitas estão vindo pra invadir a Terra, eles vão precisar de muita ajuda, e é isso que a gente vai ver na segunda
temporada de Invencível. Mas aí, vocês curtem essa animação de Invencível? Gostaram do especial? Qual a opinião de vocês sobre essa animação? Comentem aí, vocês gostam, não gostam, tá faltando alguma coisa? Comentem aí que eu vou ler e responder todo mundo. E comentem também qual o próximo especial que vocês gostariam de ver aqui no canal Mundo Geek, tá? Eu fiz uma enquete lá na comunidade, ficou Harry Potter, ficou Death Note, então comentem embaixo o que vocês gostariam. É isso, até a próxima, valeu, falou, fui!